Muito obrigada. Saúdo a todos, dou um bom dia. Fico feliz que vocês tenham escolhido esse mini curso para partilhar ao longo dessa manhã alguns conhecimentos referentes aos letramentos e aos multiletramentos e as suas implicações para o ensino da língua portuguesa. Eu gostaria de saber inicialmente, se vocês puderem colocar aí no chat, a área de atuação de vocês, se vocês são exclusivamente da língua portuguesa nos finais, ou se há pedagogas também entre nós que atuam com o ensino de língua portuguesa, né? Então, se vocês puderem ir colocando aí para a gente ter um norte sobre como está o público, né, desse mini curso. Antes de eu iniciar, vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca de cabelo e olhos castanhos, estou com cabelo preso, estou com vestido azul, e ao meu fundo há alguns quadros e uma janela com cortina. O meu sinal em libras é no A, e assim, embaixo da boca. Bom, então algumas informações sobre o meu currículo já foram passadas. Eu sou professora, atuo na UFRN e também sou coordenadora do mestrado profissional em letras aqui da Unidade Natal. Já aproveito esse momento que eu estou aqui com professores que trabalham com língua portuguesa, seja na área da pedagogia ou de letras mesmo, para convidá-los a conhecer o Prof. Letras, né, o programa que nós temos voltado para atuação profissional, para intervenção em sala de aula, em que até o momento nós temos o mestrado, mas já existe uma intenção de termos doutorado também em breve nessa área. Bom, então o minicurso que nós vamos discutir hoje se intitula Multiletramentos e Implicações para o Ensino de Língua Portuguesa. Estou vendo aí no chat que tem algumas pedagogas, que ótimo, a gente poder compartilhar. Então, nesse minicurso, nós teremos 3 pontos centrais para a discussão. Né? Então, primeiramente, uma discussão mais teórica de conceitos-chave para a área, a saber, o conceito de letramento, ou letramentos no plural, e multiletramentos, que é um conceito que é sempre plural. Um segundo momento, vamos fazer algumas relações entre esses conceitos e a legislação para o ensino de língua portuguesa no Brasil, quando nós traremos a BNCC e alguns tópicos dela para o foco. E no terceiro momento, vamos fazer algumas interseções, relações com a prática pedagógica, em que nós vamos mostrar quais são os dispositivos, alternativas didáticas para a implementação de um trabalho na escola voltado para a perspectiva dos letramentos ou dos multiletramentos. Então, o primeiro momento dessa discussão é o dos conceitos de letramentos e multiletramentos. Nos últimos 30 anos, especialmente, né, então desde os PCN, principalmente, nós tivemos muitos avanços teóricos no ensino da língua portuguesa, os quais foram incorporados nos documentos e nas legislações da área. E aí, em alguns textos teóricos, a gente vê discussões a respeito dessa incorporação por parte dos documentos e dos professores. E tem esse trecho da professora Maria do Socorro Oliveira, da UFRN, que trata um pouco disso. Ela diz o seguinte: na voz dos professores, o que se ensina agora são os gêneros textuais, sugeridos e explorados pelos livros didáticos segundo uma perspectiva de letramento. Professores também dizem que é preciso alfabetizar letrando, e não há dúvida de que a linguagem é uma prática social. Esse discurso, embora revelador de que o professor faz ecoar a voz dos PCN, não tem se efetivado na prática do professor. Sobre isso, temos nos perguntado se de fato esses professores se apropriaram de tais conceitos ou se não houve apenas uma popularização de determinados referenciais teóricos. Então, que palavras ressoam aqui nessa citação? Nós temos o trabalho numa perspectiva de letramento, temos a questão do alfabetizar letrando, temos a questão da linguagem e da prática social. Essas palavras-chave são muito caras à área dos estudos de letramento, e eu pensei em discutir um pouco sobre elas com vocês, para que, caso vocês ainda não conheçam efetivamente esses conceitos, possam se apropriar deles
para contribuir com a sua prática pedagógica efetivamente, né? Sabendo o que é alfabetizar letrando, o que é a linguagem como prática social, entre outras questões. Então, nós iniciamos com a apresentação desses fundamentos. Que fundamentos teóricos, metodológicos nós adotamos para favorecer, pensando sempre no ensino da aprendizagem da leitura e da escrita, nas diversas áreas do conhecimento, porque a língua portuguesa, ela está aí transdisciplinar, correndo por todas as disciplinas, né? Mas especificamente para essa área. Então, a primeira concepção que é fundamental para esses estudos é o que é essa linguagem como prática social. E para isso a gente retoma as concepções de língua, de linguagem, que são subjacentes às abordagens de leitura, de escrita e oralidade que nós temos na atualidade. Então, nós tivemos basicamente 3 movimentos ao longo do tempo de compreensão do que seria a linguagem. Antigamente, né, uma das primeiras concepções, discussões sobre isso, foi a linguagem como expressão do pensamento. Essa é uma concepção que é vinculada à gramática tradicional, numa perspectiva que considera a linguagem como um reflexo direto do pensamento. Então, o que eu expresso é exatamente o que eu penso. Logo, o foco dessa perspectiva de linguagem está no autor, naquele que produziu aquele texto escrito ou falado. Então, aqui nessa concepção, dificuldades na expressão oral ou na escrita, como a linguagem é a expressão do pensamento, essas dificuldades são vistas como falhas no próprio pensamento da pessoa. Esse modelo dominou o ensino de língua portuguesa no Brasil até meados dos anos 60, de modo que a ênfase era feita a uma única variedade linguística e havia também a restrição do acesso à educação formal, né? Ela era acessada por grupos mais privilegiados. Então, é uma concepção que já está bem ultrapassada, inclusive nos livros didáticos ela praticamente não aparece. Só aparece, às vezes, assim, em alguns descuidos, quando aparece assim, o que o autor quis dizer com isso? Isso ainda remete a uma linguagem como expressão do pensamento. Mas, em geral, a gente tem agora livros didáticos que trabalham a segunda e a terceira concepções de linguagem. Então, a segunda concepção traz a linguagem como instrumento de comunicação. Então, essa concepção emerge ali no final dos anos 60, e se baseia na ideia de que a linguagem é um código, em que se transmite informações entre um emissor, que seria o autor, e o receptor, que seria o interlocutor. Então, o foco não está mais no autor, está naquele código, ou seja, no texto. Essa visão foi incorporada a partir da década de 70, no ensino de língua portuguesa, de modo que a ênfase foi colocada na aquisição do código linguístico, né, e de pensar uma distinção entre competência e desempenho, né? Então, as competências que eu tenho para compreender aquela mensagem e o meu desempenho, como que eu compreendo de fato aquilo. Essas discussões de emissor, receptor, ainda a gente vê bastante presente nos materiais, inclusive quando eu fui estudante, estudei com base nessa perspectiva de linguagem. A terceira, que está alinhada com a linguagem como prática social, que coaduna e o que está nos documentos norteadores da atualidade, é a concepção de linguagem como interação. Então, ela é alinhada ao papel social da linguagem. Ela vem principalmente dos estudos de Bakhtin, que é um grande linguista que nós temos, e fala que a linguagem só existe na interação entre as pessoas, que a linguagem é um meio de ação, é por meio da fala, da escrita, e aí de outros modos de linguagem também, que nós agimos, que nós nos expressamos, reivindicamos direitos, entre outras questões. E cada uma dessas concepções de linguagem vai impactar diretamente a forma como nós ensinamos e nós aprendemos a língua. Se nós pensarmos em abordagens anteriores, principalmente a primeira, o leitor era visto como um consumidor passivo, né? Então,
a ele só remetia interpretar o que já estava ali posto pelo autor ou pelo texto. Então, a tarefa do leitor era extrair o significado do que foi escrito ali. As avaliações têm como foco o que o autor pensou, o que o texto realmente diz na sua fundamentação, sem que a interação com o leitor seja relevante, né? Então, essas abordagens ignoram a interpretação, a influência da identidade, da experiência de quem está lendo em compreender aquilo que está posto no texto. A linguagem como forma de interação, que é essa terceira concepção, mostra a linguagem como uma prática social em que se organizam as relações, em que o indivíduo age, né, por meio dessa linguagem. Então, a interação seria o local da linguagem. Essa interação, autor, texto, leitor, seria onde a linguagem se efetivaria de fato. Então, ela expande as concepções anteriores, mostrando que não é apenas um meio para se expressar, não é um canal, ela só existe ali naquela interação. E por isso, se eu pensar nas práticas de leitura e escrita escolarizadas voltadas para essa concepção de linguagem, elas seriam voltadas, então, para a interação entre o autor, o texto e o leitor. Pergunto para reflexão, né? Não precisam responder. Como trabalhamos com a fala, leitura e a escrita em nossa sala de aula? Será que reverberam que concepções de linguagem, que compreensão de leitor, de autor, de ensino estão reverberando nessas atividades que nós realizamos? Então, o que significa trabalhar com o texto compreendido como uma prática social? Aqui, significa inserir essa prática em um contexto, né? Então ela não está isolada do contexto em que ela foi produzida, com algum objetivo que vá além de cumprir requisitos de uma avaliação. Por exemplo, eu tenho ali a escrita e eu vou utilizar essa escrita para fazer uma reclamação, para discutir um problema social, entre outros. Então, as práticas sociais que integram os gêneros discursivos, né, ou gêneros textuais, como preferirem chamar, são essas ações que a gente faz racionalmente em contextos específicos, né, numa esfera específica, pensando em ética, pensando na responsabilidade social que nós temos ao produzir aqueles textos. Então, quando a gente pensa em trabalhar o texto como prática social, pensamos no incentivo à leitura e à produção de textos orais, escritos, de outras modalidades ou semioses, que tenham uma circulação social de fato, com menos simulações, didatizações, para que os alunos e professores se insiram em práticas de fato reais, né, em circunstâncias reais. Então, considerando que a linguagem como prática social é um construto maior, nós temos a questão do letramento, do alfabetizar letrando e de outras concepções que estão inseridas nessa concepção de linguagem como interação. E aí, um primeiro movimento para compreendermos o conceito de letramento é sabermos o que não é letramento, né? Porque às vezes ocorre essa confusão com outros termos que estão relacionados a ele. Então, nós estamos falando aqui do letramento adotado nos estudos da linguagem, especificamente na linguística aplicada, que é o construto que está inserido nessa concepção de linguagem como interação e prática social. Toda a discussão aqui de dispositivos didáticos de letramento, de multiletramentos, está voltada para essa perspectiva. Por que eu falo isso? Porque uma outra perspectiva de letramento que é muito forte, principalmente na área da pedagogia, é o letramento mais escolarizado, promovido por Magda Soares, por exemplo, que é uma grande pesquisadora dos letramentos na área da educação. A gente está trazendo aqui uma perspectiva que se aproxima
mas que é dos estudos da linguagem, então ela tem algumas especificidades também. Então, para entender o letramento, vamos iniciar com o que não é. O que não é letramento. Primeiro movimento. Letramento não é um método, né? Então, eu não estou utilizando o método no letramento para alfabetizar, para ensinar práticas de leitura, de escrita, oralidade para o meu aluno. Muitos professores buscam um método, né? Qual é o melhor método para se ensinar, por exemplo? Mas o letramento não é um conjunto de técnicas, então ele não tem essa definição de método. Ele ocorre por meio da imersão do indivíduo, que pode ser um aluno, pode ser outra pessoa, na cultura escrita, com estratégias como a leitura de textos autênticos, né? Então, o letramento pode acontecer na escola, mas pode ocorrer em outro espaço também, por isso que ele não é um método de aprendizagem. Ele envolve capacidades, mas ele não é um método. Ele também não é sinônimo de alfabetização. Penso que essa concepção já esteja bem clara para os professores, que letramento não é somente alfabetização. A alfabetização que nós estamos tomando aqui se refere à aprendizagem do sistema da escrita, né? Então, a apreensão do código. Então, o letramento não é só isso. Ele envolve, além dessa apreensão do código, o uso funcional e social dessa escrita. A alfabetização é letramento? Sim, mas letramento não é somente alfabetização. Então, são conceitos diferentes, mas que estão associados. E o letramento também não é uma habilidade para esses estudos. Eu não posso, na área dos estudos da linguagem, falou, eu tenho habilidade, eu sou letrado, eu sou iletrado. Apesar de que na área da educação, por exemplo, se use esses termos. Então, embora envolva-se competências no letramento, ele vai além dessas competências, porque eu tenho ali a apreensão do código, por exemplo, como uma das competências. Mas, para eu utilizar as práticas de fato, eu preciso de conhecimentos de mundo, a capacidade de interpretar textos em outros contextos, né? Então, vai além de uma mera habilidade. E eu gosto de trazer essa fala da Kleiman, que é a grande pesquisadora dessa perspectiva de letramento no Brasil, quando eu falo com professores, para acalmar um pouco nosso coração, né? Às vezes a gente está sempre atrás de assim, será que eu estou utilizando o método certo? Será que existe um método melhor? E o que Kleiman nos diz é que não existe um método único ou uma combinação única que possa ensinar a ler a todas as crianças com sucesso. O que significa que há momentos em que eu posso precisar de uma abordagem mais tradicional, há momentos que eu posso ir para uma abordagem mais prática, e isso vai depender muito da minha sala de aula, dos meus alunos, que sou eu que conheço, né? Sou eu que sei quais são as lacunas que eles trazem. Isso também é letramento, né? O letramento vai desde aquela prática mais escolarizada até práticas mais sociais. Então, historicamente, a noção do letramento foi vinculada à escrita, porque, de fato, o letramento se relaciona com a escrita, ela pode estar presente ou não, mas ela é a base do letramento, e ao processo de escolarização. E, dessa forma, a prática de alfabetização. E aí a gente já sabe que o letramento não é alfabetização. Nessa vinculação entre alfabetização e letramento, letrado era considerado quem dominava o código escrito ou era escolarizado. Em oposição, haveria o iletrado, né? Essa pessoa que não foi à escola, não aprendeu a ler e escrever. E essa concepção existe em outros estudos sobre letramento. Na concepção que nós assumimos nos estudos da linguagem, ser letrado significa participar de práticas sociais que envolvam a escrita, mesmo que o indivíduo não tenha pleno domínio dela. Então, digamos, uma criança pequena, não alfabetizada, ela pode ser letrada? Se ela está inscrita num mundo em que a escrita existe, ela é letrada. Uma pessoa que não teve acesso à escola,
ela pode ser considerada letrada, né? Então, adultos analfabetos, crianças não alfabetizados que vivem com a escrita são considerados letrados. O que seria o iletrado numa concepção tão abrangente como essa? O iletrado seria a pessoa que não convive numa sociedade centrada na escrita. Por exemplo, sociedades ágrafas, muito específicas, comunidades indígenas que não utilizem a escrita para nada. Pronto. Aí seria um exemplo de alguém que não tenha realmente o acesso ao letramento. Mas a pessoa que pega um ônibus, que consegue assinar um contrato, mesmo que ela não tenha o processo de alfabetização bem feito, ela é considerada letrada. Então, outra questão que também aparece muito, né? Quer dizer que agora não é mais alfabetização, agora é letramento que nós falamos? E aí não, né? Nós sabemos que não é isso. Ainda existe alfabetização, ainda existe letramento. Nós já sabemos que não é sinônimo, mas o letramento inclui a alfabetização. A alfabetização é uma das práticas de letramento realizada por uma instituição, que é a escolar. Então, na escola ocorre a alfabetização e ocorrem outras práticas de letramento escolarizadas. E a alfabetização não é somente responsabilidade das séries iniciais, a gente sabe que é um processo que vai ocorrendo. E então a criação de um novo conceito, né, a gente trazer letramentos para falar dessas práticas, implica que há diferenças, né? Então que existe uma alfabetização e existe um letramento. Lembrando que nós estamos aqui falando de alfabetização, a concepção mais tradicional, alfabetização como aquisição do código linguístico. Por que eu ressalto isso? Porque existe, por exemplo, o conceito de alfabetização freiriano, e ele possui muita aproximação com o que entendemos nos estudos de letramento de vertente sociocultural. Se a gente pensar na alfabetização freiriana, ela é praticamente letramento. Só que Freire nunca falou a palavra letramento. Então, a gente não consegue falar, de fato, que Paulo Freire era dos estudos de letramento. Mas a gente aproveita muito das ideias dele, sim. Então, essa concepção de alfabetização que a gente traz aqui pensando nessa distinção entre alfabetização e letramento numa prática mais tradicional. Então, essa alfabetização, qual seria a grande diferença dela em relação ao que nós entendemos como letramento? Ela ocorre em contextos escolares, é mediada pelo professor, né? Então tem papéis definidos, locais definidos, e exige do aluno operações cognitivas, estratégias que vão facilitar a sua compreensão e produção escrita a partir do ensino sistemático de regras. Então, a alfabetização ela tem esse caráter voltado para a aquisição do código. Na concepção do letramento, pensa-se que a alfabetização isolada, somente a aquisição do código, não garante que o sujeito participe das práticas sociais da escrita na escola ou fora dela. Então, a alfabetização se coloca como um passo necessário, todos precisamos para atuar de forma plena nas práticas de escrita, ser alfabetizados, mas o letramento considera que ela não é suficiente para garantir essa plena participação. Por quê? Enquanto a alfabetização se concentra nesse aprendizado da leitura e da escrita, o letramento envolve as práticas sociais de uso dessa língua em diferentes contextos. Por isso que uma pessoa pode não ser alfabetizada e ainda assim compreender e utilizar textos em seu cotidiano, bilhetes, ler rótulos, por exemplo. De modo contrário, pode ser que uma pessoa seja alfabetizada e tenha dificuldade em interpretar esses mesmos textos, né? Então, de saber utilizar, de fato, a escrita para a sua vida. Essas duas práticas, né? Então, a alfabetização e o letramento, estão interligadas no espaço escolar, por isso que a gente fala tanto em alfabetizar letrando, a gente usa a palavra letramento em muitos documentos da escola. Então, qual seria essa concepção de alfabetizar letrando ou de
produzir textos na escola pensando na perspectiva do letramento? Seria em não restringir esse aprendizado à decodificação do código, mas em incluir experiências que envolvam o uso real e significativo dessa língua. Né? Então, evitar atividades que sejam mais artificiais, mais descontextualizadas, e trazer textos mais autênticos. Por exemplo, ao trazer uma reportagem de uma revista, de um jornal que de fato existe, não foi inventada. Eu já estou numa perspectiva mais social de uso da escrita na escola. Então, o grande desafio que nós temos é integrar esses dois processos, para garantir que os alunos não apenas aprendam a ler e a escrever, mas que também aprendam a utilizar essas habilidades para interagir com o mundo. Desse modo, nós temos o que é o letramento. Né? Então, a gente tem aí a definição de Angela Kleiman, que foi uma das primeiras estudiosas aqui no Brasil, foi a que trouxe esse conceito de modo mais evidente para a área dos estudos da linguagem, e ela coloca o letramento como uma prática discursiva que está relacionada ao papel da escrita, mas que não envolve necessariamente atividades específicas de ler e escrever. Então, eu posso ter o letramento, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma fala solta aqui, sem uma apresentação, um seminário que eu estivesse falando sem utilizar recursos gráficos. Essa minha fala é pautada em textos escritos, em coisas que eu li, em um roteiro que eu posso ter produzido. Então, mesmo que essa atividade não envolva necessariamente a leitura e a escrita, mas ela é uma prática de letramento, porque por trás dela existem práticas de leitura e escrita ocorrendo. Outra concepção que ela traz também seria o letramento como conjunto de práticas sociais que usam a escrita em contextos específicos para objetivos específicos. Vejam que essa concepção não está atrelada à escola. Letramento é uso de escrita, direta ou indiretamente, em qualquer contexto social. Então, esse conceito aqui, ele é uma tradução do termo literacy, foi traduzido para letramento, lá no final dos anos 80, e depois foi sendo consolidado no final dos anos 90, por Magda Soares, por Angela Kleiman, por Roxane Rojo e outros autores, cada um a sua perspectiva. Ele foi trazido exatamente para fazer essa distinção entre alfabetização e letramento, né, para se compreender que existe o estudo do impacto social da escrita, que vai além de somente falar sobre alfabetização. O uso desse construto também nos ajuda a ampliar a concepção de estudos da linguagem, porque tradicionalmente a escola era vista como o principal, exclusivo ambiente de desenvolvimento de práticas de leitura de escrita. Mas essa visão tem sido superada exatamente porque as práticas escolares são uma das formas de letramento, mas existem muitas outras em muitos contextos. Então, se manifesta aí nas interações sociais, praticamente tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa sociedade, exige o uso direto ou indireto de leitura e escrita, então envolve o letramento. Desse modo, o letramento, ou os letramentos, porque também a gente utiliza o termo no plural, tentando exatamente dar esse caráter de que os letramentos estão em diferentes locais, né, em aspectos da nossa vida, não são somente escrita, mas tem a música, tem a imagem, tem o digital, né? Então, é por isso que a gente pode pensar letramento como conceito original, mas também podemos falar em letramentos, se a gente quiser dar destaque a essa definição um pouco mais abrangente que nós temos. Mas o que nos interessa aqui, como professores da área da linguagem,
é o letramento na escola, ou são os letramentos na escola. Porque, apesar desse conceito não se restringir ao contexto escolar, a escola tem um papel fundamental na formação e na construção da nossa sociedade. E, basicamente, quando a gente trabalha com letramento, as atividades podem seguir caminhos distintos. Eu posso seguir um modelo não crítico de uso das práticas de linguagem, ou um modelo mais crítico. Né? Então, é essencial a gente compreender sobre as implicações de cada uma dessas abordagens para o desenvolvimento dos nossos estudantes. Então, o modelo não crítico do uso do letramento se caracteriza pela prática pedagógica mais padronizada, mais homogeneizada, de reprodução, onde os alunos são treinados para desempenhar determinadas funções. Então, ele tem algumas características, como o aluno não reconhecer bem, não se reconhecer naquilo que ele está sendo transmitido, pois aquilo não dialoga com a sua realidade. Dessa prática não estar vinculada a processos sociais que estejam ali naquele contexto histórico ocorrendo, que essa prática seja desconectada da vida cotidiana, das experiências desses estudantes. Uma prática que prioriza mais memorizar, mecanizar, do que compreender, e acaba sendo um instrumento de manutenção, né, de reforçar o que o aluno já sabe ou o que o aluno ainda não sabe. Esse seria um modelo não crítico. É aquele modelo voltado para a prática mais tradicional. Então, o letramento crítico, ele propõe uma abordagem que valoriza a diversidade, a agência, né, então a capacidade de agir desses sujeitos no processo educativo. É uma abordagem que se considera como um ato mais social, um ato mais político, de promoção da emancipação dos sujeitos. Então, práticas de letramento crítico são práticas que reconhecem os diferentes saberes, experiências culturais. Então, por exemplo, a variação linguística, né? Nós trabalhamos, está no nosso currículo. Isso é uma perspectiva de letramento crítico. É uma abordagem que incentiva a análise crítica, então eu trago um texto argumentativo para os meus alunos, não é somente para eles lerem e verem o que está ali, mas também, quais são as lacunas? Tem problemas de argumentação aqui nesse texto? Aí eu estou promovendo a reflexão. Possibilitar desconstruir paradigmas, criar novas formas, ampliar o acesso ao conhecimento, estimular esses alunos para que sejam agentes, né, que sejam mais protagonistas, e considera os aspectos contextualizados, né, então socioculturais, para a construção desse conhecimento. Então, a escolha de um ou outro determina a função da escola. Se o objetivo é somente fazer a reprodução, a manutenção do que já está sendo feito, essa prática mais descontextualizada do letramento não crítico é o que prevalece. Mas se eu penso na formação de cidadãos mais autônomos, mais reflexivos, mais interventivos, aí eu pensaria nas práticas de letramento crítico. E quais são as implicações desse conceito para o contexto escolar? Né? Eu teria um letramento autônomo, que é mais voltado para essa questão não crítico, letramento ideológico, que seria esse mais crítico. E nós temos como uma implicação de pensar nas práticas situadas, relacioná-las à cultura, às estruturas de poder, os significados da escrita por aquele grupo social. Então, ensinar leitura, escrita, oralidade de modo mais contextualizado do que uma prática mais neutra. Então, o conceito de letramento está voltado para essas práticas de uso da escrita em qualquer contexto, né? A gente teria essa definição. E os multiletramentos?
os multiletramentos não são uma nova nomenclatura que substitui letramentos. Também é importante a gente saber disso. Na verdade, continua se falando em letramentos e se fala também em multiletramentos. Então, são dois conceitos, eles possuem relações, possuem distinções. O conceito que nós vimos até aqui de letramento parte da discussão de alguns autores, né? Então, lá, quando ele se iniciou nos Estados Unidos, na década de 80, letramento e letramentos, foi preconizado como autores como Shirley Bryce Heath, Brian Street, e no Brasil foi desenvolvido por Angela Kleiman e outros pesquisadores. Então, aqui a gente tem um grupo de pesquisadores que trazem uma discussão. O conceito de multiletramentos, nós temos um outro grupo de pesquisadores que trabalha com isso. Ele é desenvolvido já na década de 90, então depois da discussão sobre letramentos, por um grupo chamado New London Group, Grupo de Nova Londres. Esse conceito foi produzido em um evento em que 10 pesquisadores se reuniram para discutir as novas práticas, a nova realidade das práticas de linguagem na sociedade. E eles sentiram a necessidade de cunhar um novo termo, né? Eles queriam dar destaque a algumas questões que falar letramento não dava esse destaque. Então, eles produziram uma obra, que é um artigo, chamado Uma Pedagogia dos Multiletramentos, e foi nessa obra que esse termo surgiu. No Brasil, essa obra demorou muito a ser traduzida, ela foi traduzida bem recentemente, em 2021, mas ela já era utilizada por alguns pesquisadores, por exemplo, a Roxane Rojo, já tratava dessa temática ali no início dos anos 2000, e inclusive a Roxane contribuiu com a produção da BNCC, de modo que multiletramentos estão presentes também na BNCC, né? Esse termo está lá presente, junto com o termo letramentos. Então, eu posso meio que escolher, né? O que eu vou enfatizar? Se eu quero enfatizar as práticas sociais de leitura e escrita de modo mais geral, o termo letramento ou letramentos me contempla. Se eu quero focalizar o que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, que é o conceito de multiletramentos, aí esse conceito que vai ser mais relevante para a minha prática, tá? Mas os dois conceitos existem, são utilizados atualmente pelos pesquisadores, depende um pouco da perspectiva. Então, é preciso entender para definir multiletramentos qual é o contexto sociocultural em que eles surgiram. Então, esse conceito surge como uma resposta às transformações sociais, transformações tecnológicas, transformações culturais que impactaram a comunicação e a construção de sentidos na atualidade. Então, tem dois aspectos centrais na definição de multiletramentos. O primeiro aspecto, a diversidade de canais de comunicação. Escrita não é mais escrita impressa. Oi, Clébia, bom dia. Escrita agora envolve também o digital, por exemplo. Então, os canais de comunicação reverberam como uma questão relevante. E um segundo movimento relevante para os multiletramentos é a heterogeneidade cultural e linguística. Não é somente a questão das variações linguísticas que a gente vive na escola, mas é também línguas diferentes em um mesmo contexto. Nós temos, no Brasil, a língua portuguesa e nós temos vários dialetos que ocorrem, né? Então, isso é muito forte aqui no Brasil há muito tempo, por conta da nossa miscigenação. Mas lá nos Estados Unidos, já que esse conceito foi definido lá, foi trazido de lá, isso começou a aparecer principalmente pela influência do pessoal de língua espanhola chegando nos Estados Unidos. Então, eles começaram a perceber esses dois movimentos no final dos anos 90. Internet, computadores, né, que são os canais de comunicação, e essa heterogeneidade cultural. De modo que letramentos contempla tudo isso, mas multiletramentos é o que dá destaque a essa mudança, né, esse multi. Então, esse primeiro
aspecto, que seria os canais de comunicação, se refere à integração de diversos modos na produção de significados. Hoje em dia, a linguagem escrita praticamente não é mais considerada de forma isolada, pois há vários outros elementos nos textos. Há imagens, sons, espaços, gestos. E nas mídias isso se torna bem mais evidente, de modo que as formas como utilizamos a linguagem são modificadas. Então, a velocidade da evolução da tecnologia, das novas tecnologias, fazem com que esse seja um contexto bem reverberador para os multiletramentos. O segundo aspecto, que é a diversidade cultural, advém exatamente da globalização, né? Então, lidar com diferentes idiomas, variações, padrões de comunicação, faz com que a gente tenha necessidade de transitar entre registros, entre línguas. A gente tem mais proximidade com outras culturas nessa contemporaneidade, de modo que nós precisamos de habilidades específicas que permitam que a gente navegue por esses contextos mais subjetivos. Então, a noção de multiletramentos vai complementar a pedagogia do letramento ao abordar esses dois aspectos, que são mais amplos do que apenas a língua ou do que apenas a escrita, pois eles vão impactar, né, como essa língua é colocada. Em alguns contextos, até pode ser que uma outra modalidade, por exemplo, o visual, seja muito mais poderoso, muito mais relacionado a determinada língua do que a escrita, né? Por isso que acaba reverberando essas questões. Então, o conceito de multiletramentos, produzido por esses autores, se relaciona a reconhecer essas múltiplas formas de comunicação e construção de sentidos, incluindo outros modos além da escrita, né? Então, o visual, o auditivo, espacial, comportamental e gestual. Por isso que a multimodalidade acaba sendo muito importante para o conceito de multiletramentos. O que isso significa? Que se a minha preocupação na escola é trabalhar com prática social da escrita, eu posso ficar no conceito de letramentos, que ele me contempla muito bem. Se o meu interesse é explorar esses modos de linguagem, não, eu quero trabalhar com podcast, eu quero trabalhar com vlog, eu quero trabalhar com elementos do digital, talvez ir para o conceito de multiletramento seja mais interessante, porque você vai observar, além da escrita, nesse texto que você está produzindo com o aluno, outros elementos, como projeto de áudio, projeto de espaço, projeto de gestos, de visual, de linguístico, né? Por isso que esse conceito é um pouco diferente. E é importante nós compreendermos essa mudança, principalmente dos aspectos técnicos, como que vem ocorrendo e como que isso vai impactando na nossa sociedade, no nosso aluno, né? Porque no fim o que importa é como esse impacta no nosso aluno. E basicamente nós tivemos 3 movimentos muito fortes para essa implementação, que são o Web 1.0, o Web 2.0 e o Web 3.0. Então, são momentos da internet que passou por diversas fases. Provavelmente todos nós aqui passamos por elas, né? E que impactaram profundamente o modo como nós nos comunicamos e interagimos nesses meios digitais. Então, a primeira geração, que foi a Web 1.0, lá no final dos anos 90, mais ou menos, se caracterizava como? Como um fluxo de informação que era unidirecional. Era o site, direcionava para você as informações, e a gente não tinha como interagir com essas informações, a gente só podia visualizar. Então, o conteúdo era produzido por poucos emissores e consumido pelos receptores, como se fosse uma cultura de massa. Com o avanço dessa internet, a popularização de plataformas, principalmente Facebook,
surgiu a Web 2.0, que modificou muito a questão da comunicação, que ainda é muito presente. Você vê que esses aplicativos aí do 2.0, muitos ainda estão presentes no nosso dia a dia. Então, diferente da fase anterior, essa fase se destacou pela interatividade, que eu não somente era consumidor do conteúdo da web, mas também era produtor desse conteúdo. Isso ficou muito forte com as redes sociais, as plataformas de compartilhamento de conteúdos, que possibilitaram a participação ativa desse público. O que elimina, em tese, a separação entre produtor e leitor. E isso vai transformar muito a dinâmica da comunicação digital. Então, a familiarização dos usuários com essa Web 2.0 abriu caminho para a Web 3.0, que é uma fase em que nós estamos entrando, também chamada de Web inteligente. Nessa fase, ocorre um uso mais avançado de alguns termos que têm entrado no nosso vocabulário nos últimos tempos, que são algoritmos, inteligência artificial, experiência do usuário. Então, por meio dessa aprendizagem da máquina, por exemplo, a Web 3.0 já sabe antecipar qual é o seu interesse, quais são as suas preferências, quais são as suas necessidades, de modo que apresenta os conteúdos de modo mais personalizado e mercadorias, principalmente, né, em tempo real. Alguém levantou a mão? Acho que... Então, essa evolução transformou muito o ambiente digital, tornou interativo, personalizado, participativo, a máquina mais inteligente, recomenda informações, tudo isso vai modificando um pouco como a nossa interação ocorre com esse ambiente. De modo que nós temos uma nova geração, que é chamada nos estudos de uma geração participativa, geração P. E os nossos alunos estão nessa geração P, que é aquela geração em que eu não sou mais um telespectador, eu nem assisto mais televisão, talvez, né? Então, eu produzo personagens em um videogame, eu decido o que ele vai fazer, eu produzo uma fanfic, eu leio uma fanfic, e eu posso modificar como aquilo é feito. Eu não ouço mais as músicas que foram colocadas numa playlist pela rádio. Talvez eu nem ouça mais rádio. Eu construo, eu vou lá no meu Spotify e eu elaboro quais são as músicas que eu quero colocar nessa minha playlist. Eu era mais receptor da leitura, né? Então eu utilizava muito a leitura para passar meu tempo livre. Hoje em dia há muito leitura escrita, né? Nas mensagens de texto, nas redes sociais, se escreve muito mais até do que antigamente. A qualidade dessa escrita é que a gente pode discutir. Eu não assisto mais passivamente uma programação, agora eu navego por vídeos em plataformas que eu posso escolher, eu posso produzir, inclusive. Em relação à aprendizagem, eu não tenho mais somente a escola, eu tenho outros ambientes, principalmente no meio digital, que são formais, informais, em que eu posso aprender, por exemplo, aplicativos, né? Então, tudo isso mostra como esse estudante ele está em um outro contexto. Ele está num contexto em que ele pode participar, ele pode se colocar muito mais nessas interações. E com isso, né, sabendo que o texto não é mais o mesmo, o texto não é mais somente lápis, borracha, caneta, nós temos outras ferramentas, outros suportes, outras modalidades de linguagem. Então, a gente pode pensar como, então, nós devemos alfabetizar, como podemos promover o letramento na escola, o que meus alunos precisam saber, o que eu devo ensinar,
né? Então, toda essa discussão está próxima à discussão da pedagogia dos multiletramentos. Focar nesse hipertextual, nesse hipersemiótico, na hora de pensar no ensino de língua portuguesa. Então, a discussão teórica a gente fez. Passamos agora a um segundo momento. Qual seria a relação entre esses conceitos, o conceito de letramento e o conceito de multiletramentos, com a nossa legislação, com o que prevê competências, habilidades que o meu estudante precisa ter na educação básica brasileira? Então, eu dividi esse movimento em duas partes, a parte de pensar letramentos e pensar multiletramentos. Um primeiro movimento interessante foi ver quais eram as ocorrências desses termos na BNCC, na nossa base. E lá nós tivemos muitas ocorrências do termo letramento, mas também tivemos uma ocorrência boa de multiletramentos também, de modo que são dois conceitos que aparecem, que são reverberados por esse documento. Então, nós vamos ter dois movimentos agora. Vamos ver como que na prática social, ou seja, como pensando os letramentos de modo geral, isso aparece na BNCC, e como que a competência digital, que seria mais relacionada aos multiletramentos, aparece nesse documento. Em relação à prática social, né, nós temos, em primeiro lugar, algo que não é somente alvo da língua portuguesa. Por isso que eu perguntei sobre o perfil de vocês no início, porque ensinar letramentos não é somente papel da língua portuguesa. Vejam, é uma competência geral da educação básica, a competência 4, tem relação com linguagem como prática social, que é exatamente utilizar diferentes linguagens em diferentes contextos. Então, vejam que linguagens aí está aberto também para os multiletramentos, porque também fala do digital, e fala em diferentes contextos. Então, não somente naquela prática mais escolarizada. Nas competências específicas da língua portuguesa, nós também temos algumas delas focalizadas nessa questão da linguagem como prática social, principalmente as 3 primeiras. Então, compreender a língua como um fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo, sensível aos contextos. O que eu tenho aqui? Eu tenho que trazer textos que remetam a esse sociocultural, a esse histórico, o texto autêntico. Apropriar-se da língua escrita como forma de interação. Então, é aquela questão em que eu vou considerar leitor, texto, autor, não somente o que o autor quis dizer, mas também o que eu já conheço sobre esse assunto, que experiências que eu já tive a respeito dessa temática, o que eu ainda preciso buscar por meio de um letramento informacional. E ler, escutar e produzir textos orais, escritos multissemióticos que circulam em diferentes campos. Então, aqui eu tenho essa abrangência da linguagem, que não se refere somente à escrita, e os diferentes campos da atuação e mídias, de modo que eu vou precisar trazer contextos diversos para essa minha prática escolar. E um outro elemento importante da nossa legislação são os campos de atuação. Na BNCC, a organização das práticas de linguagem seria a leitura de textos, a produção de textos, oralidade, análise linguística. Por campos de atuação, aponta exatamente para essa importância de contextualização do conhecimento escolar, para a ideia de que essas práticas derivam de situações da vida social e precisam ser situadas nesses contextos para os estudantes, né, que nós temos nos anos iniciais a vida cotidiana, o artístico literário, práticas de estudo e pesquisa, vida pública, e nos anos finais, o artístico literário, práticas de estudo e pesquisa, jornalístico midiático e atuação na vida pública. Temos uma pergunta? Professora Josiane, pode fazer.
Será que ela levantou sem querer? Acho que foi. Pronto. Então, eu fui buscando, basicamente, naquele macro, né, das competências gerais do ensino fundamental, já que nós estamos aqui pensando nessa etapa do ensino, quais eram as dimensões e práticas voltadas para o letramento. Então, exatamente para essa perspectiva da prática social da escrita. E aí encontrei alguns elementos, né? Em leitura encontrei duas dimensões. A primeira delas referente a condições de produção, recepção de textos, né? Então conhecer como que aquele texto foi produzido, relacioná-lo com suas condições de produção, seu contexto sócio-histórico, de circulação, analisar a circulação dos gêneros em diferentes campos de atividade, usos, funções relacionados com as atividades do seu campo, seus agentes, os interesses, as práticas, né? Então, quando eu trago um texto para o meu aluno fazer a leitura, em relação a esse eixo, não apenas trazer o texto, mas também trazer de onde ele foi tirado, que tipo de textos e de gêneros aparecem nesse campo de atividade, qual é a função desse aqui, no caso, um artigo de opinião, qual é a função do artigo de opinião, quem produz, quem lê, qual é o interesse, onde ele está circunscrito, né? Então, trazer todo esse contexto que vai contribuir para essa produção. Pode falar. Professora, Josiane perguntou no chat se na educação infantil também se adapta do mesmo jeito, a questão do multiletramento. Sim, alfabetização e letramento também estão presentes na educação infantil, né? Porque o letramento ele não se restringe à aquisição do código. Então, mesmo que você ainda não esteja trabalhando com o código linguístico com essas crianças, mas você está trabalhando com atividades de leitura, com a prática oral dessas crianças, com o conhecimento de mundo que eles possuem, né? Então, você também está trabalhando na perspectiva do letramento. Multiletramentos eu acho mais difícil, porque envolve algumas habilidades que até algumas crianças têm, né? De deslizar, de saber utilizar o celular, mas que em geral a gente não enfatiza tanto nessa etapa de ensino. Mas o letramento, os letramentos, desde o bebê, a gente consegue trabalhar tranquilamente, inclusive na BNCC, é trazido desde a educação, da educação infantil, a gente pensa nessa questão dos letramentos, exatamente por pensar nesses usos de escrita que não são necessariamente relacionados à aquisição do código, certo? Então, outra relação no eixo de leitura seria relações entre o texto e conhecimentos. Veja como isso tem a ver com o que nós discutimos teoricamente. Então, o texto que eu estou ali analisando, fazendo a leitura como um processo de construção mesmo, de construção de sentidos, vendo o que eu já sei, o que eu já vivenciei, o que eu tenho como valores, crenças. E outra dimensão seria exatamente envolver essa leitura de textos que circulam em vários contextos, né? Então, na leitura, nós vemos uma priorização na BNCC dessa discussão sobre relacionar o texto com seu contexto de circulação. No eixo de produção de textos, nós temos a importância de considerar as condições de produção que aquele texto circula, né? Então, refletir sobre os contextos, situações sociais, analisar as condições de produção do texto, o lugar assumido, a imagem que se pretende passar, o leitor, o veículo, para que essa produção de texto do aluno não seja meramente o texto que eu vou entregar para ser avaliado pelo professor, mas que ele possa tentar, mesmo que numa situação didatizada ou simulada, produzir um texto que seria adequado para aquele contexto de atuação, né? Então, se eu estou produzindo um podcast, que não seja somente o podcast que eu vou fazer para entregar para o meu professor, mas que eu pense
como é que se constrói podcast? Como é que se elaboram os episódios? Que tipo de título as pessoas utilizam? Qual é o público que eu estou pensando? Né? Enfim, toda a situação. Porque é assim que nós produzimos textos na vida real, fora da escola, né? Nós produzimos textos pensando, quem é meu leitor? O que ele já sabe sobre esse contexto, né? Então, isso é muito importante. E outra questão importante é a questão da reescrita, do planejamento, dessa produção de textos como um processo. Não somente aquele momento, agora vamos produzir um artigo de opinião. Mas eu pensar, planejamento, quais são os meus conhecimentos sobre isso, quais são os elementos que estão num artigo de opinião, o que eu vou colocar em cada um deles, que seria o projeto de texto, né? Edição, reescrita, reavaliação, pensando exatamente nessa adequação geral, tanto ao contexto, como também à variedade que eu preciso utilizar. Então, na produção, nós temos essas duas dimensões presentes. Na oralidade, também temos outras dimensões muito relacionadas com o que se prevê na leitura e na produção de textos, né? Então, considerar as condições de produção, refletir sobre contextos, conhecer e refletir sobre tradições orais e seus gêneros, considerando-se as práticas sociais, produção de textos orais, práticas realizadas em situações específicas, sociais, estabelecer relações entre fala e escrita, considerar as situações sociais. Veja como essas falas estão presentes aí na nossa legislação. E principalmente na oralidade é importante a gente pensar nisso, né? A oralidade como um objeto de ensino também. Então, quais são as implicações pedagógicas de se pensar nesses eixos, no que eles nos trazem? Na leitura, né? Essa leitura que está em competências e dimensões da BNCC, é a leitura como a produção de sentido. Então, esse sentido, ele é reverberado quando eu leio textos autênticos, né, reais, quando eu posso interagir com esse texto, quando eu tenho alguma motivação, quando eu tenho acesso à íntegra e não somente a uma parte, um recorte, quando eu faço essa leitura crítica, uma leitura que é diversificada, porque ela não se restringe a um ou dois gêneros, mas a muitos gêneros, muitos contextos. Leitura também pelo prazer, né? Isso também está nos documentos. Leitura apoiada no texto, leitura nunca desvinculada do sentido, né? Então, sempre pensando nesse propósito, qual é o sentido do texto, e não somente na análise semiótica, por exemplo. Vejam que a análise linguística não entrou aqui nesses eixos, porque na análise linguística, de fato, o foco está mais nessa questão linguística e não tanto na prática social. A gente não encontra muito sobre letramentos e multiletramentos nesse eixo da BNCC. A fala, o eixo da oralidade, é importante também nós lembrarmos, porque, por vezes, a fala não é tomada como um objeto do ensino. Ela está ali, mediando praticamente todas as práticas que nós temos. Os alunos falam ao longo da aula, mas trabalhar sistematicamente como apresentar um seminário, como produzir determinado gênero da esfera oral, né, também é algo relevante e é uma implicação pedagógica desse conhecimento da linguagem como prática social. E uma implicação dessa concepção de escrita seria pensar, reverberar a autoria dos alunos, né? Eles escreverem textos que têm alguma relevância, também fora da escrita, com funcionalidades diversas, né? Não somente o texto dissertativo argumentativo, pensando em IFRN, Enem, textos que têm leitores, além desse professor, escrita contextualizada, ajustada, coerente, adequada, né? Então, são algumas das implicações de eu pensar no social, no contexto, na hora de ler, falar e escrever na escola.
Vamos agora a essa competência digital. O que é colocado pela BNCC em relação à leitura, produção de textos e oralidade no contexto digital. Nós também temos uma competência geral de educação básica, então não é somente papel da língua portuguesa trabalhar com isso, é a competência 5, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais da informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, porque a prática escolar também é uma prática social, é importante a gente falar isso, para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Né? Então, esse ambiente digital e as práticas do ambiente digital precisam estar explícitos no nosso currículo, né? De alguma forma, a gente trabalhar com eles. Então, a gente pode pensar como desenvolver essa competência digital, né? E nós temos basicamente 2 letramentos que nos ajudam no desenvolvimento dessa competência digital, que seria esse letramento digital, que seria você saber utilizar, se comunicar diante dessas práticas de leitura, de escrita, de oralidade e de outras modalidades que ocorrem em ambientes digitais, seja computador, seja um dispositivo móvel, que vai além do domínio técnico, né? Não é uma alfabetização digital, é um letramento, por quê? Além de eu saber ligar um computador e saber como ele funciona, pressupõe eu saber ler e escrever conhecendo as especificidades de uma mensagem de WhatsApp, de um e-mail, de um site, de um post, de um Reels, de um Story, né? Então, é uma competência que envolve também esse conhecimento social. E uma outra competência importante para a gente trabalhar sobre o ambiente virtual, que se relaciona com essa competência, é compreender, utilizar e criar de forma crítica, né? E é preciso compreender que nesse ambiente, a questão do acesso à informação pode ser um problema também, porque é muito ampliado. Como nós vimos, a partir da Web 2.0, todos podem publicar conteúdos, divulgar notícias em diversas plataformas. E nesse sentido, quando o meu aluno vai buscar uma informação, ele precisa ter uma competência de filtrar aquilo que é relevante, aquilo que não é relevante para o que ele está buscando. E isso também é um letramento que nós chamamos de letramento informacional, que é a capacidade de eu saber localizar uma informação, selecionar, utilizar para gerar algum conhecimento. Certamente, eu diria que nós precisamos desenvolver essa competência na educação básica, né? Quando passamos algum trabalho para os nossos alunos, a gente pode perceber essa dificuldade em localizar e utilizar corretamente a informação. E eu não estou nem chegando ainda na questão do plágio, que também é um grande problema que nós temos com o uso das ferramentas digitais, né? Mas de localizar e utilizar adequadamente. É uma competência muito necessária. E, especificamente no componente curricular da língua portuguesa, nós temos também uma competência destinada para isso, que seria a competência 10. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos, aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais, né? Então, nós temos aí essa competência presente. E nos eixos, como é que se apresenta os multiletramentos? De forma bastante presente, inclusive mais presente do que os letramentos, né? Então, quando a gente fala da leitura, novamente, a dimensão de condições de produção e recepção, há práticas relacionadas com esse contexto da
dos multiletramentos, né, do contexto digital. Então, refletir sobre as transformações das tecnologias de comunicação, do uso do hipertexto, da hipermídia, do surgimento da Web 2.0, novos gêneros, novas práticas. Então, essa discussão que a gente está tendo aqui, ela é também uma prática de uso necessária para o contexto da educação básica. Ainda nessa mesma dimensão, também há uma prática de uso relacionada a analisar as diferentes formas de manifestação da compreensão ativa de textos que circulam nas redes, blogs, sites, e aí tem vários exemplos de práticas. Vejam, posts em redes sociais, memes, fanfics, vlogs, charges, entre muitos outros, né? Alguns que a gente, inclusive, às vezes nem tem tanto contato, mas que o nosso aluno possui, de modo que ele saiba compreender, participar de forma adequada nessas práticas. Então, a leitura de textos está basicamente focalizando em compreender esse contexto da competência digital e analisar práticas que se constituem nesse contexto. Além disso, há os multiletramentos presentes na análise de elementos que vão além da oralidade da escrita. Há o uso de imagens, de efeitos sonoros, da performance do corpo, né? Então, de outros elementos da linguagem também nesse contexto digital. Sobre a produção de textos, a BNCC fala também sobre a importância de conhecer as condições de produção, os contextos sociais, da multissemiose e da conectividade. Multissemiose é a gente pensar em um texto ter áudio, vídeo, gesto, escrita, oralidade, né? Muitas semioses. Além da conectividade, saber utilizar hiperlinks, hipertextos, entre outros. E ainda na produção de textos, usar recursos linguísticos e multissemióticos, né? Então, eu saber mesclar essas semioses na minha produção textual. E uma última prática relacionada à produção de textos seria a produção de fato, pensando nesse projeto de texto, nessa avaliação do texto, pensando se tudo está adequado. Né? Então, essa variedade linguística, semioses, os enunciadores e o uso de softwares, também vejam, o uso de softwares também é uma prática que está presente na nossa legislação. Então, essa competência digital, esses multiletramentos reverberam muito a partir dessas questões. E na oralidade também há presente essa discussão, pensar nos contextos de produção desses textos, identificar e analisar os efeitos de sentido, né, efeitos sonoros, volume, gestos nessa produção, e proceder à escuta ativa, né, também desses recursos linguísticos e multissemióticos. Assim como na prática social, nos multiletramentos também não há dimensões ou práticas voltadas para ele, né? Então, são mais voltadas para questões mais tradicionais. E quais seriam as implicações também de eu pensar nessas competências digitais no ensino da língua portuguesa? Né? Então, nós temos novas práticas de linguagem presentes na nossa escola. Eu vou continuar trabalhando com práticas de fora das mídias? Claro que eu vou, porque eu não vou somente ensinar multiletramentos, né? Então, eu tenho a leitura linear, mas eu também tenho uma leitura nas hipermídias, que é aquela leitura em que no meio tem um hiperlink que vai me levar para uma outra página, por exemplo. Eu trabalho com a escrita individual, mas eu também
trabalho com a escrita colaborativa, por exemplo, Google Docs, né, que os alunos podem produzir juntos em espaços diferentes, de forma colaborativa, trabalhar em um mesmo texto. A oralidade também, a gente é muito acostumado, fora do contexto digital, com a oralidade síncrona, né? Então eu falo e ao mesmo tempo a pessoa já está ali me escutando, seja presencialmente, seja pelo telefone, mas nas hipermídias eu tenho a oralidade assíncrona também, eu produzo aquele texto, ele é publicado, depois ele é visualizado e para que não haja nenhuma falha na comunicação, ele tem que ser todo claro, todo coerente, para que não haja um problema que eu não consigo resolver porque não é mais síncrono, né? Uso de textos multissemióticos e multimodais e a pesquisa de informação, né, em diversas fontes. Saber fazer essa curadoria da informação nesse contexto de tanta informação disponível para o estudante. Além dessas novas práticas de linguagem, o aluno também precisa ter novas habilidades diante do texto, né? Então, ele precisa saber selecionar esse texto, que seria a curadoria. Ele precisa saber filtrar seus interesses, reagir a esses conteúdos, etiquetar, que seria colocar tags, produzir a partir de outro, né? Então, são novas habilidades que também aparecem no contexto da educação, que a gente precisa trabalhar de alguma forma. E aí a gente chega, então, ao terceiro momento dessa discussão. Quais seriam as interseções com a nossa prática pedagógica? Como que esses conceitos de letramentos, multiletramentos, essa legislação, o que é solicitado em relação ao ensino de língua portuguesa no Brasil, pode reverberar na nossa prática? E, basicamente, nós temos dois dispositivos didáticos, um relacionado com cada um dos conceitos que nós trabalhamos, né? Então, nós temos um dispositivo didático voltado para os estudos de letramento, que são os projetos de letramento, e nós temos um dispositivo didático voltado para os multiletramentos, que é a pedagogia de multiletramentos. Então, agora vamos para essas interseções. Vamos começar primeiro pelos projetos de letramento, né? Então, nós estamos nesse mundo em que a escola está se adaptando a esse contexto de transformação, para que essa escola não se mostre como um espaço de ruptura, distante das práticas, das demandas contemporâneas. E aí é importante nós pensarmos nessa escola que vá além da transmissão, que seria aquela escola não crítica, né? Então, precisamos de uma escola centrada na aprendizagem, que promova a resolução de problemas, formulação de perguntas, né, o desenvolvimento de estratégias. E pensar especificamente na língua portuguesa é importante porque ela atravessa todas as áreas do conhecimento, né? E por atravessar, ela repensa ali a sua abordagem. A integração das disciplinas pode favorecer uma abordagem mais significativa, né, para que o aluno possa ver as conexões entre os saberes, desenvolver competências, tudo mais. Então, nós temos aqui algumas falas relacionadas ao letramento que vão nos introduzir, nos preparar para discutir projetos de letramento, né? Por exemplo, todas as escolas podem ser agradáveis e acessíveis a seus aprendizes. Todas as escolas, mesmo aquelas com menos recursos, podem favorecer experiências de aprendizagem poderosamente engajadoras e eficazes para todos os alunos. E porque elas podem, elas devem. A tarefa principal do currículo é ser relevante para os alunos. Precisamos de uma escola contemporânea, com bases diferentes da que temos. Precisamos de uma escola brasileira e para brasileiros do século XXI. Sendo assim, precisamos de uma escola centrada na aprendizagem, uma escola para a vida, né? Então, tudo mais.
são algumas questões que nos colocam a necessidade de pensar nesse novo aluno, né? Nesse novo aluno, nas práticas que ele precisa desenvolver, exatamente pensando nesse contexto da sua vida. Então, discutir esses princípios, esses propósitos educacionais a partir de uma sociedade marcada pela diversidade e pela fragmentação, parece ser um ponto crucial uma política de ensino-aprendizagem baseada nessa relação com o social. E aí, muitas vezes, a gente pensa, mas lá em cima, lá nas políticas públicas, nada mudou, nós temos poucos avanços, mas nós também podemos, a partir da nossa sala de aula e das nossas interações com os nossos estudantes, para promover mudanças significativas, né, para desenvolver algo que vá de baixo para cima, promover alguma mudança. E nessa perspectiva, nós temos um dos dispositivos didáticos que eu vou trazer para vocês hoje, que são os projetos de letramento. Então, nós poderíamos indagar como podemos trabalhar a linguagem, tendo por orientação essa abordagem aberta, essa prática social do nosso contexto, né? Josiane colocou aqui essas interseções, é a forma como trabalhamos na educação infantil, pois trabalhamos com projetos. Exatamente, a pedagogia de projetos, não necessariamente projetos de letramento, né, mas tem projetos didáticos, pedagógicos, interdisciplinares, e elas colaboram muito para essa concepção de escola ativa, porque qualquer que seja o tipo de projeto sendo desenvolvido, existe essa ideia de uma experiência que seja mais reflexiva, que o aluno vai experimentar, que ele vai construir um conhecimento, que ele vai tentar resolver um problema, né? Então, essa pedagogia de projetos é a base do que a gente vai discutir aqui nos projetos de letramento. Então, uma das vertentes dessa pedagogia, que inclusive trabalhar com projetos também está na nossa legislação, né? Desde os PCN já se fala nesse trabalho com projetos que Josiane destacou aí. Então, uma das vertentes possíveis, entre vários tipos de projetos presentes na escola, é a dos projetos de letramento. E essa vertente enfatiza a leitura e a escrita como práticas situadas, voltadas para a ação, fundamentalmente para a resolução de problemas por meio da leitura e a escrita. Como assim? Eu estou lá na minha sala de aula. Se eu quero desenvolver um projeto de letramento, qual é o meu primeiro passo? É pensar, existe algum problema aqui para os meus alunos? Meus alunos têm problemas de escrita, têm problemas de leitura. Tudo bem, a gente tem esses problemas que a gente pode, inclusive, trabalhar em um projeto de letramento, se eles forem aqueles problemas mais sobressalentes naquele contexto. Mas eu posso pensar também em outros problemas. Por exemplo, minha sala de aula está sem um ar-condicionado, quebrou. Ou esses estudantes vêm de uma comunidade que tem muita violência. Ou tem muito lixo na rua e a gente quer intervir nessa questão. Então, é um problema, né, por isso que é um conjunto de atividades que se origina de um interesse real na vida dos alunos. E eu vou utilizar essa leitura, essa escrita, para intervir nesse problema. Eu vou solucionar esse problema? Talvez não. Mas eu vou, de alguma forma, tentar intervir nele. Então, por isso que é esse interesse na vida real que envolve o uso da escrita, a escrita utilizada para um fim que vai além da mera aprendizagem. Então, eu tenho a violência ali no bairro, então eu vou elaborar uma carta para um vereador ou para alguma instância e ver se eles podem resolver essa questão, se eles podem mandar algum auxílio, né? Então, esse uso da escrita, que eu vou poder trabalhar com questões com aspectos formais ao longo dessa elaboração, né, do projeto de texto, da revisão, da reescrita, mas a finalidade desse texto não é somente ser avaliado pelo professor. A finalidade é eu poder atingir um objetivo social. Então, é nessa perspectiva
que leitura e escrita são desenvolvidos nessa colaboração entre escola e sociedade, né, adotada por Klein. Então, o ponto de partida e o ponto de chegada de um projeto de letramento sempre é a prática social. Por isso que ele surge dos interesses, das necessidades de se resolver um problema concreto que vai afetar esses sujeitos. Pode afetar a escola, pode afetar os alunos, pode afetar a comunidade. Então, a escolha dessa temática, que a gente nem chama de temática para não confundir com um projeto de temático, né? A escolha desse problema é feita de forma coletiva. O professor pode contribuir, os alunos, a comunidade, para identificar juntos esse problema que precisaria ser trabalhado. Além desse princípio central, que é a resolução de problemas, também há outros que norteiam aí essa abordagem, como nós temos nessa elaboração de Oliveira, a professora Maria do Socorro Oliveira, aqui da UFRN também. Então, entre outras questões que envolvem projeto de letramento, tem a questão da aprendizagem situada, ou seja, considerar aquele contexto específico, as demandas daquele meio. Professora, pode ser que eu esteja trabalhando com violência em um contexto X e um contexto Y, dois contextos diferentes, e as minhas ações podem ser diferentes nesses dois contextos. Podem, porque vai depender exatamente dessa situação. Em um, pode ser que seja viável elaborar essa carta, em outro, talvez eu tenha que fazer faixas de conscientização, porque é o que é mais adequado naquele contexto. Sem problema. O importante é compreender que, mesmo eu trabalhando com uma mesma problemática, pode ser que esse meu projeto ele tome outras dimensões exatamente por conta desse contexto. Outra questão própria dos projetos de letramento é a organização de atividades em uma rede horizontal, sem uma hierarquia fixa entre os eventos, entre as disciplinas, né? Então, não tem uma disciplina que é mais importante, eu posso envolver outras disciplinas ali. Se eu preciso trabalhar com gravidez na adolescência como um problema, pode ser que eu tenha que envolver outras disciplinas nesse trabalho. E entre os eventos, pode ser que seja necessário, em algum momento, trazer uma pessoa para proferir uma palestra, né? Então, por isso que é uma rede horizontal. E dentro dessa rede de atividades, os participantes vão mobilizando seus saberes, suas habilidades, de modo que eu posso ter alunos que, em algum momento, possam contribuir muito com a produção escrita, outros possam contribuir com a produção de desenhos, ou com uma fala em uma câmara municipal, né? Enfim, cada participante vai desenvolver habilidades ali que ele tenha ao longo do projeto. Também há uma outra característica que é em relação aos espaços de aprendizagem. E pode ser que haja um deslocamento de atividades para outros espaços que não somente a sala de aula. Então, pode ser necessário ir a uma biblioteca, ir a uma praça, ir a um mercado, ir a um centro, e desenvolver ali esse aprendizado legítimo, por uma experiência que vá atingir um objetivo do projeto. Outra questão importante em relação ao ensino com os gêneros. Então, nos projetos de letramento, eu não penso previamente quais gêneros que eu vou trabalhar. Então, esse ano, para o 7º ano, eu tenho que trabalhar artigo de opinião, eu tenho que trabalhar crônica e tal coisa. Não, no projeto de letramento, eu vou utilizar os gêneros como ferramentas para aprendizagem devido às demandas. Então, se naquele momento eu preciso escrever um ofício, porque no meu projeto eu preciso de um ofício para poder atingir determinada instância, então eu vou trabalhar com o gênero ofício, né? Se ali eu vou precisar fazer uma faixa porque é o que é relevante para o projeto, então ele não é previamente selecionado no projeto. Ele vai sendo mobilizado a partir da necessidade das ações que são desenvolvidas. Aí, quando a gente trabalha com essa questão, muita gente às vezes fica em dúvida, tá, mas então como é que eu vou trabalhar com os gêneros que estão no meu currículo, né?
E o que eu acho interessante a gente pensar é que o projeto de letramento não necessariamente ele é a única metodologia que você vai utilizar ao longo do seu ano letivo, né? Você pode trabalhar com um projeto de letramento para resolver uma demanda específica que você tem ali naquela sala de aula, com aqueles estudantes, e ao mesmo tempo, em outros momentos do seu ano letivo, você trabalhar com o gênero do currículo, tá? Então, não são coisas que fragmentam. Não, eu não posso trabalhar com projeto de letramento e, ao mesmo tempo, trabalhar com os gêneros do currículo. É só que para a realização do projeto, enquanto você está realizando o projeto, pode ser que surjam gêneros que não são aqueles pré-definidos, né? E se eles forem relevantes para a ação, você vai precisar trazê-los para discussão com os seus estudantes. E, por fim, um outro elemento importante nesse gráfico é a questão do agente de letramento. O professor atua como um agente de letramento, de modo que sua função não é somente transmitir um conhecimento, mas também promover a participação dos alunos nessas práticas, incentivar sua reflexão, sua interação, sua construção colaborativa do conhecimento. Em outras áreas se usa também o termo mediador, mas na área do letramento a gente fala de agente de letramento. Com isso, né, também a título de reflexão de vocês, eu coloco a pergunta: você consegue pensar em algum problema na sua comunidade com os seus estudantes e como ele poderia ser resolvido por meio da linguagem? Né? Essas são perguntas norteadoras para a elaboração de um projeto de letramento, porque não basta somente identificar um problema. Para que seja um projeto de letramento, a resolução, a intervenção nesse problema é feita pela linguagem, exatamente para a gente poder trabalhar com escrita, direta ou indiretamente, que é o conceito de letramento. Então, para exemplificar, eu trouxe 3 projetos de letramento desenvolvidos. Primeiro, pensando nos níveis da educação do ensino fundamental, né? No primeiro ano, no 5º ano, e trouxe da EJA também. Então, o primeiro projeto foi o projeto da minha tese de doutorado, projeto Novas Descobertas no Nosso Bairro, que ocorreu durante o ano de 2017, com um enfoque na história e na vida de um bairro, que foi o bairro de Nova Descoberta. Então, foram compartilhadas algumas práticas, memórias, narrativas daquele bairro em um e-book. Então, os estudantes e seus familiares se juntaram para organizar essas produções. E esse projeto, como ele envolvia também a comunidade, acabou envolvendo alguns espaços e alguns membros externos da escola, por exemplo, pessoas do batalhão, do supermercado, de serviços, de empresas, da própria universidade que fica no entorno do bairro, além dos alunos e seus familiares, porque era um projeto de letramento comunitário. Então, envolvia escola, família e comunidade. Como produto desse projeto, foi elaborada uma obra, que é um e-book, mas a gente também fez a versão impressa para as famílias, em que as produções foram colocadas. Então, todos esses colaboradores produziram notícias, relatos, receitas, entrevistas, histórias de vida, desenhos, entre outros. E esses materiais foram organizados num e-book exatamente para que eles pudessem circular, ganhar circularidade, alcançar um maior número de pessoas. Então, foram entregues cópias desses livros na biblioteca da escola, em espaços da comunidade, enfim. Existe uma versão online também, porque o livro tinha alguns recursos multimodais, tinha alguns áudios, tinha alguns vídeos que eram mais dinâmicos. E aí a gente pode pensar como desenvolver um trabalho como esse no contexto de primeiro ano de ensino fundamental, a questão da alfabetização. Então, nós seguimos alguns elementos, por exemplo, o trabalho com palavras do bairro,
uma perspectiva bem freiriana, né? Então trouxemos palavras de locais ali do bairro, tanto que a capa do e-book não está aí, mas é cheia de palavras do bairro. Contribuições considerando-se os agentes, então, os estudantes tinham um tipo de contribuição, os familiares podiam fazer um outro tipo de contribuição, e a equipe escolar, os membros externos, então, cada um ali, segundo suas habilidades, foi desenvolvendo as práticas de escrita. A escrita colaborativa também foi um elemento utilizado, né, então, com o escriba, por vezes o professor, por vezes o familiar, atuando como escriba para o estudante, até o momento da aquisição da autonomia, né, que no final do ano a gente já tinha mais possibilidades em relação à autonomia da escrita desses estudantes. Um outro projeto de letramento já realizado foi de Pereira, que é o professor Davidson, ele é professor do IFRN, e ele fez esse projeto no 5º ano do ensino fundamental. E é um projeto intitulado Nosso Amarelão. Foi realizado em uma comunidade indígena, localizada em João Câmara, com foco nas práticas do grupo familiar da comunidade, que era o grupo Mendonça. Então, foram utilizados alguns espaços da comunidade, além do espaço escolar, como a biblioteca comunitária, o telecentro, e algumas práticas foram sendo realizadas diante das necessidades desses estudantes. Uma das práticas foi uma carta de solicitação aos bombeiros. Eles tinham uma árvore gameleira, que era considerada a mais antiga do espaço, e havia um enxame de abelhas naquela gameleira. E estava preocupando o pessoal da comunidade. Então, para solucionar esse problema, eles contataram o corpo de bombeiros para que fossem enviadas pessoas para retirar as abelhas sem agredir a árvore. Então, foi elaborada essa carta de solicitação. Outra oficina, também relacionada à gameleira, foi sobre a extração de um líquido dessa gameleira, que era um visgo, que podia servir de armadilha para árvore, para aves. Então, havia pessoas extraindo esse líquido para utilizar como armadilha, mas havia uma grande preocupação exatamente pelo símbolo dessa árvore para a comunidade. Então, os estudantes criaram placas de conscientização para alertar esses moradores sobre a importância da gameleira para o amarelão e colocaram essas placas exatamente na árvore. Próxima à árvore, claro, né? Então, vejam, 2 ações que partiram de um problema da comunidade e a escrita foi utilizada exatamente para tentar intervir nessa situação. Um terceiro projeto de letramento que eu trago foi realizado na educação de jovens e adultos, pela professora Ivoneide Bezerra, talvez vocês conheçam, ela é professora do IFRN. Todos esses trabalhos no final estão nas referências, tá? Então, quem tiver interesse depois de talvez consultar um desses trabalhos, vai poder fazer esse registro. Então, foi um projeto de letramento intitulado Hora do Votar, e foi desenvolvido com alunos da EJA, a partir da situação problema da cidadania e participação política, tendo em vista um ano eleitoral, que foi o ano de 2006, quando foram realizadas as ações. Então, os estudantes discutiram a questão do papel do voto, da cidadania, a partir de algumas atividades de leitura e escrita, como resposta a textos publicados em blogs, por exemplo, Tribuna do Norte, né? Eles leram alguma coisa no jornal e foram lá e responderam aquela questão. Uso de blogs, Twitter, né, por conta da época que foi produzido, solicitações a entidades públicas, de modo geral, uso social dessa escrita, né, condições reais de uso dessa escrita, pensando na questão da cidadania. Então, esses 3 são alguns exemplos, em contextos bem diversos, com temáticas bem diversas, de como a gente pode pensar os projetos de letramento dentro de uma prática pedagógica, né? Então, estou ali no meu contexto,
vou ver quais são as demandas desse meu contexto e essa demanda, o que ela puxa de práticas necessárias para intervenção. Outro dispositivo possível é a pedagogia dos multiletramentos. Então, aqui nós temos como foco um ambiente de aprendizagem que seja mais dinâmico para a construção de conhecimento pensando nessa ascensão das mídias sociais, em que os alunos são produtores de conteúdo, em que os estudantes precisam ser incentivados a criar, a colaborar, a interagir como produtores de conhecimento. Então, essa pedagogia traz alguns elementos relevantes. Por exemplo, o que os alunos precisam aprender nesse contexto dos multiletramentos? Então, essa pedagogia enfatiza a diversidade das formas de comunicação e vai envolver múltiplas dimensões do que a gente chama de design. Seria essas estruturas que devem estar no currículo. Se vocês forem ler depois esse artigo da pedagogia dos multiletramentos, vocês vão ver que a todo momento tem lá design, design, design. É a nomenclatura que eles utilizaram. Então, o aluno precisa do design linguístico, que é o que a gente faz majoritariamente na escola. Então, ele continua precisando saber questões gramaticais, questões de vocabulário, questões de coesão, de coerência próprias da competência linguística. Mas há outros que a pedagogia dos multiletramentos nos traz. O design visual, então, saber formatar adequadamente uma imagem, um tamanho que seja adequado para aquele texto que ela está produzindo, o layout da página que fique tudo nos espaços adequados, formatos de tela. Se vou produzir um Reels para um Instagram, eu sei que eu preciso utilizar o vertical, por exemplo. Isso é um conhecimento de design. Design auditivo, música, efeitos sonoros, design gestual, linguagem corporal, expressividade, design espacial, significados dos espaços ambientais, então saber naquele espaço que gêneros cabem, por exemplo, e o design multimodal, que seria conectar esses modos, saber utilizar fala junto com escrita, junto com imagem, por exemplo. E a pedagogia dos multiletramentos tem 4 elementos, que seriam, assim, 4 pilares fundamentais para a sua execução, que seriam a prática situada, a instrução aberta, o enquadramento crítico e a prática transformada. Seriam mais ou menos, assim, etapas que nós temos. A prática situada envolve a imersão dos alunos em práticas autênticas, significativas para aquela comunidade de aprendizagem, de modo que a sala de aula seja esse espaço de compartilhar conhecimentos, vivências, de modo mais contextualizado. Isso envolve a prática social, que nos letramentos também a gente atua. Então, a prática situada é verificar o que é motivador, relevante para a vida desses estudantes, para que a gente possa oferecer esse suporte necessário para a sua evolução. A segunda característica da pedagogia dos multiletramentos é a instrução aberta, que seria essa mediação ativa do professor na construção da aprendizagem, não aquela mera transmissão de conteúdo. Então, apoiar o estudante na realização das tarefas, promover sua reflexão sobre o processo de aprendizagem, para que ele possa ter uma aprendizagem mais contínua, uma avaliação mais formativa na sua prática pedagógica. O terceiro elemento é o enquadramento crítico, que seria desafiar os alunos a refletir sobre esse objeto de estudo, sobre as implicações sociais, culturais, políticas, daquele conhecimento que ele está adquirindo desse objeto.
esse processo envolve questionar, ter uma visão mais ampliada, mais contextualizada do saber. E um quarto elemento é a prática transformada. Então, seria como que eu vou aplicar esses conhecimentos adquiridos para produzir novas formas de compreensão, de expressão, sem reproduzir, né? Não é somente reproduzir o conceito, mas ressignificá-lo na minha experiência, nos meus objetivos. E aí nós podemos pensar, né, como fazer, então, essa pedagogia dos multiletramentos na nossa sala de aula. E Rojo, quando discute isso, nos traz a possibilidade de trabalhar com essa pedagogia exatamente pensando naqueles campos de atuação, nas esferas de circulação dos textos, que a nossa legislação já meio que contempla, né? Então, organizar esses novos gêneros, práticas, pelas esferas. E ela sugere algumas a serem privilegiadas, que seriam a esfera jornalística, a divulgação da ciência e a participação da vida pública e artístico-literário. E ela dá algumas sugestões de como trabalhar com essas esferas, que gêneros que a gente pode trazer para trabalhar com esses multiletramentos. Então, por exemplo, na esfera jornalística, a gente pode trazer questões de reflexão crítica, né? Diferentes papéis e exercícios pelos participantes, informação e opinião, redes sociais, editorias, jornalismo, informação, redistribuição de informação, né? Então, são temas que geram exatamente aquele enquadramento crítico, que é uma das fases da pedagogia. Alguns processos que os alunos poderiam fazer dentro dessas temáticas tem lá, por exemplo, um texto jornalístico. Eles podem comentar, redistribuir, fazer um novo formato daquele texto, né, utilizando-se de diferentes gêneros. E aí a gente tem exatamente as bases, né, a base escrita, a base em áudio, base em vídeo, base em foto, base em design, que a gente pode pensar em gêneros diversos. O blog, a carta, a revista digital, reportagem, entre todos tantos outros que vão surgindo. Selma, quer falar? Acho que baixou a mão, né? Eu vi que Maria José Carlos colocou um comentário aqui no chat. Vejo que todas essas ações não têm referência a como trabalhar com alunos com deficiências. Como poderia ser feito isso? Ótima pergunta. De fato, essas pedagogias não trazem especificações em relação a alunos que tenham algum tipo de deficiência ou características. Basicamente, eles deixam em aberto para que o professor, no seu contexto de sala de aula, saiba que habilidades cada estudante pode trazer para contribuir com os projetos. Isso eu estou falando especificamente dos projetos de letramento que falam disso. Eu posso ter na minha sala de aula alunos que tenham mais dificuldade com escrita, mas que tenham facilidade com alguma outra habilidade, por exemplo, com um desenho. Então, ele vai poder contribuir com o meu projeto, desenvolvendo uma dessas produções. Ou a gente vai poder trabalhar em uma escrita colaborativa, né? Então, no projeto de letramento, a gente tem esse tipo de alternativas, não pensando somente em alunos com deficiência, mas em habilidades e competências diversas que eu tenha com os meus estudantes. Aproveitar aquilo que o aluno tem de competências para contribuir com o projeto e também utilizar esse trabalho colaborativo para inserir alunos que tenham mais dificuldades em alguma das competências para contribuir também com aquilo. Mas, de fato, não tem referência específica a essa questão, viu, Maria José? De fato. Na esfera da vida pública, também são dados alguns exemplos de como trabalhar com temáticas
que gerem algum tipo de discussão. Por exemplo, o uso político e comercial das redes sociais, organizações políticas, participação social das juventudes, mobilizações em redes sociais, intervenções urbanas, anúncios, entre outras possibilidades. E aí também, com base em cada uma das semioses, o áudio, o vídeo, a foto, até a escrita, dá sugestão de alguns gêneros que poderiam ser trabalhados no contexto desse projeto, né? Pensar no vídeo minuto, no documentário, no meme, e aí cada um vai depender um pouco da temática e dos objetivos que eu tenho com essa produção. E na esfera artístico-literária também, Rojo dá algumas temáticas para discussão, por exemplo, discutir o cânone, a cultura popular, cultura de massa, hibridismos, editorias, livros interativos, livros digitais, produção cultural nas redes sociais, e dá também uma base de mídias que podem ser utilizadas, né, na escrita, no áudio, no vídeo, na foto ou no design. Eu deixo como uma pergunta final para a gente refletir, que compreender os letramentos como prática social, compreender os multiletramentos a partir dessas novas necessidades e demandas dos nossos estudantes, significa, de fato, repensar o ensino da língua portuguesa, indo além da transmissão, do código, para promover o uso real da escrita, para promover o uso de artefatos digitais, por exemplo. E isso é muito desafiador, né? A gente vem já de níveis mais básicos ou avançados no que se refere ao domínio dos alunos das práticas de letramento, das práticas de multiletramento, em nosso contexto educacional, o que pode, sim, ser desafiador quando a gente pensa em novas possibilidades de trabalho com a escrita nas nossas instituições de ensino. Então, eu coloco assim como um desafio necessário a gente repensar a escola a partir desses conceitos, letramentos, multiletramentos, pensando em uma educação que prepare os estudantes para os desafios da contemporaneidade, a partir da integração das disciplinas, da reformulação de espaços, diversificação de formas de avaliação, em prol da gente pensar nessa aprendizagem mais significativa e na transformação dessa escola num espaço de interação e experiência de fato. Eu agradeço pela atenção de vocês. Aqui eu coloco algumas das primeiras referências que foram utilizadas. Aqui as demais. Esse material foi compartilhado com a organização do evento. Eu penso que eles vão disponibilizar os slides para vocês. E muito obrigada.